Olá, sejam bem-vindos ao bate-papo do Giro 0800. Hoje recebendo o músico Thiago Cobb. E aí, Thiago, tudo bom com você? Tudo certinho, feliz de estar aqui, um grande prazer. Ah, legal. Prazer é meu. É uma satisfação te receber, é uma alegria. Thiago, como a música entrou na sua vida? Então, a música entrou para mim por meio do samba, né? Eu até ouvia várias coisas, mas ali na adolescência comecei a gostar muito de samba, principalmente de pagode, ali, pagode anos 90, aquela onda. E aí comecei a querer tocar pandeiro, e aí ia aprendendo um pouquinho com um pouquinho com o outro, e perturbando minha mãe para entrar na Vila Lobos, para aprender legal mesmo, assim. Mas aí foi difícil de convencer. Aí, depois do tempinho rolou, entrei na Vila Lobo, já comecei a fazer meus primeiros trabalhos, e aí já virou profissão. Estamos aí. Legal. Como eu falei com você, eu também entrevistei aqui o Lucas Ferraz também. Ele fez o projeto Pandeiradas Brasileira, muito bacana, muito legal. O pandeiro é um grande instrumento. E você também é compositor, né? Como é o processo de criação das suas músicas? Então, isso varia muito, né? Geralmente, geralmente é pelo instrumento. Geralmente eu componho um instrumento, que é o vibrafone, né? Que é o instrumento que eu tenho me dedicado mais, assim, nos últimos anos. Então, muitas vezes eu estou ali brincando no instrumento e aí surge alguma ideia, aí eu já registro logo a ideia e começo a trabalhar em cima, né? Sim. Geralmente é isso, mas às vezes vem uma melodia na mente, ou um verso, e aí. Mas aí eu sempre corro pro instrumento no final das contas. Ah, legal. Você faz em cima do instrumento, né? Aí você vai tirando as notas, né? Imagino isso, né? E vai saindo a canção, né? É, A música ali, né? às vezes eu até tenho. Às vezes é o trabalho de você descobrir o que está na sua mente, né? Às vezes você tem um caminho na mente, mas não está tão claro o que é. Aí o instrumento às vezes ajuda você descobrir ali o que é. E, às vezes um acorde ali que você fala, nossa, que acorde é esse que eu quero, né? Aí às vezes fica um tempão até achar, né? Às vezes é mais intuitivo, mais orgânico, né? Varia muito mesmo. É Não tem verdade. receita de bolo. Para mim não tem. Tem algumas pessoas que já têm um caminho ali certinho, né? Compõem muito, né? Assim, em quantidade, em qualidade também. Eu não. Cada processo é um processo. Eu acho um barato esse lance de compor uma música assim. Sou fã mesmo, acho muito legal. Parabéns. Como foi concebido o seu disco Vila Noturna? Quando você teve a ideia de fazer o disco? Isso foi um processo longo, na verdade, assim, de anos, né? Que foi o primeiro processo de eu começar a me assumir como compositor no vibrafone, né? Sim, Esse, esse disco é um disco de vibrafonista compositor, né? De instrumentista compositor, né? sim. Eu me apresento tanto como instrumentista como compositor. Então, assim, demorou um tempo até eu assumir para mim mesmo, em primeiro lugar, que eu era compositor instrumentista. E depois para me assumir para o mundo, né? Então, assim, aí na medida que esse processo foi amadurecendo, aí eu decidi, eu tenho um estúdio, então seria essa coisa despretensiosa, né, no meu estúdio, com os recursos que eu tivesse à mão, e aí eu anunciei isso, assim. Falei, botei nas redes sociais, no Facebook na época, acho. Gente, eu decidi que vou fazer um disco registrando as minhas músicas e tal. E aí o João Ferraz, que é esse grande amigo, ele se colocou à disposição, falou, então vamos gravar direito, vamos gravar aqui no estúdio. E aí eu arrumei um problema, né? Que eu falei, bom, agora, com um convite desse, né? É Agora eu vou ter que verdade. me virar para Vou fazer. fazer isso acontecer. E você tem participações mais que especiais, né? Da Marina Iris, né? Nina Sim. Rosa, Aline Paz. Muito bacana mesmo. Muito legal. Tive a oportunidade de escutar, né? E ver, né? O seu disco no YouTube. Eu achei muito bacana mesmo. A qualidade.
Pô, nota 1000, assim. Parabéns pro seu disco. Obrigado. Você já foi diretor musical, né? Fala um pouquinho aí da sua carreira de diretor musical. Assim, eu tive algumas passagens pelo teatro, né, musical. Sim, A maior parte como instrumentista, né? A maior parte só tocando mesmo. sim, Mas eu cheguei a fazer alguns trabalhos, assim, fazendo mesmo, compondo a trilha, né? sim. Fazendo a direção dos próprios atores, né? Que às vezes os próprios atores em cena, né? Também cantam, tocam instrumentos e tal. Legal. E tocando também, né? As composições ali ao vivo, né? É um processo bem bacana, assim, porque eu acho que as minhas composições, de maneira geral, principalmente as instrumentais, eu acho Sim. que elas têm um caráter muito imagético, assim. Eu acho que elas sugerem imagens, sugerem cenas. Então, assim, eu sempre acho bacana quando eu consigo juntar essa música com imagens, entendeu? Então, um projeto de audiovisual que seja, ou essa coisa do teatro, né? Sim. Você tá ali numa cena e a música compondo junto com a cena, né? Eu acho isso fascinante. Eu fico É, muito feliz, assim, é o tipo de coisa que eu gosto muito. você também é compositor de trilhas, né? Como é fazer trilha assim? Também, eu acho que é diferente, né? De, de É compor. diferente. Porque assim, nas minhas composições vamos dizer, de carreira, assim, né? As composições que vão para os discos e tal, geralmente elas não são feitas por demanda. Eu não sou esse. Tem várias pessoas que fazem esse trabalho de, por exemplo, tem que compor uma música por dia, por exemplo. Tem vários compositores que fazem esse tipo de coisa, né? Sim. Eu não. Eu, inclusive, não tenho tanta quantidade de música. Muitas vezes eu tenho muitas coisas inacabadas, enfim. Então, meu processo de composição, geralmente, ele me atropela. Geralmente, inclusive, eu tenho alguma coisa para fazer, aí vem uma ideia e eu... Nossa, agora já era, agora eu tenho que compor. Então, assim, não paro para fazer, não é uma coisa por demanda. E a trilha é o contrário, né? A trilha é uma coisa por demanda, é uma coisa para algo específico, ou uma cena, ou um podcast, ou qualquer coisa, né? Você precisa criar uma música que se relacione com algo que já foi criado, né? Então, Vo- outro processo. Você já fez trilha para podcast também? Eu vi Já, aqui. já. É legal. É, Ah, eu bacana. tenho... esse ano começou até de maneira inesperada, começou uma demanda aqui no estúdio por podcast. Então, eu tenho produzido alguns podcasts aqui. No início as pessoas vinham gravar, agora Sim. tá sendo gravado remotamente. E aí Le- dois deles usam músicas minhas. Um foi composta para o podcast mesmo, e o outro é uma música do CD, do primeiro CD. Que legal. E tá lá na Pessoal, trilha. pessoal, lembrando que esse bate-papo aqui vai estar em podcast também, no Spotify, no Deezer. Você poderia cantar uma música aí do seu disco pra gente aí? Claro, claro. Você falou das participações especiais, eu vou cantar uma aqui que a Nina Rosa Que gravou, legal. chama Laços Ancestrais, é um samba. Então vamos lá. Tá legal. Quando a negra mão encontra a pele do tambor, é aí que nasce o samba. Pele contra pele, o toque, o golpe, o calhador, o suor escorre e o povo canta. Quando a negra mão encontra a pele do tambor, é aí que nasce o samba. Pele contra pele, o toque, o golpe, o calhador, o suor escorre e o povo canta. Ai, olha o corpo do tambor, é um só, um tocador esse nó, ninguém desfaz. Pele por em braços
ancestrais. Pele por laços ancestrais. Pele por laços ancestrais. Banda negra, mano, encontra a pele do tambor. É aí que nasce o samba. Pele contra pele, o tom envolve o cariador. Os olhos e o povo canta. O tambor contente canta alto pro povo sambar. Carícia de cor, é pele negra. São dedos batuques firmados na palma do pé. Eles vão branco, canto rezo da fé. Ai, esse toque de ancestrais vem da chama dos olhos, faz esse tom que vem de lá. Ai, olha o como do tambor é um só, com toda a dor esse tom que ninguém desfaz. Pele por laços ancestrais. Pele por laços ancestrais. Pele por laços ancestrais. Muito legal, hein? Pô, que show, cara. Parabéns aí. Muito bacana. Agora você despertou a curiosidade do pessoal. Que instrumento é esse? Você poderia falar mais sobre ele? Porque todo mundo agora ficou curioso. Pois é, esse é um instrumento. Todo mundo fica assim. Esse instrumento é o vibrafone. É o vibrafone. O vibrafone, na verdade, é coisa nossa, né? E, assim, ao longo do continente africano, né? Sim. Tem muitos tipos de instrumentos semelhantes, né? Eu até tenho vontade de no futuro parar para fazer uma pesquisa com calma, assim, para conhecer, porque realmente é muita coisa, né? Muita coisa. E, por exemplo, em Angola tem o balafon, tem um que chama marimba também, às vezes chama balafon de marimba, já vi esses dois nomes. Tem a timbila lá em Moçambique, enfim, mas tem muitos. Ele é muito difícil de tocar, né? Eu imagino. Fico olhando assim, muita. Não é para qualquer um, não, tocar isso aí. Eu vi uma música tua do João Bosco, eu fiquei assim, ó, caramba! Aí, falei, pô, gênio. É mole, não. São muitos anos já, né, assim, de estudo, assim, né? Todo instrumento é difícil, na verdade, né? Cada instrumento tem as suas dificuldades específicas, né? Mas é porque é muito diferente, né? É muito diferente, Eu não vejo facilidade de ninguém tocando esse instrumento aí, não. Mas pô, que bom que você escolheu e virou até tipo uma marca sua, né? Pode se dizer, não é? Assim, uma identidade, né? Uma identidade visual, né? Uma coisa que todo mundo sabe que você toca o vibrafone, né? Falar, né? Virou uma marca, né? Porque, assim, não são... Realmente é pouco usual, né? Quer dizer, tem muitos vibrafonistas, né? Sim. Mas, assim, no universo de pensar, assim, em termos de comparar com outros instrumentos, né? Sim. Somos poucos. e muitas vezes essa coisa do vibrafone, né? Aqui Sim. no Brasil, muitas vezes ela está muito subscrita no universo mais da música de concerto, né, assim, universo mais erudito, camerístico, enfim, mais dentro desse universo erudito, né? Então, assim, na música popular é ainda menos comum, né? Eu vi que a sua biografia, né, você está querendo trazer esse instrumento pro samba e choro, né? Porque isso é
é o que, na verdade, me fez me apaixonar pelo instrumento. Porque eu lembro quando eu comecei a estudar na Vila Lobos, a percussão lá, que chama de percussão geral, às vezes o pessoal chama de percussão erudita, mas não, assim, lá a concepção é outra, percussão geral, né? Assim, Sim. você tem que passar por tudo. Então, assim, da mesma maneira que você tem que tocar o pandeiro ou um atabaque, você também tem que tocar os teclados, né? Que na verdade tem o vibrafone, mas tem a marimba, tem o xilofone, tem o glockenspiel, tem uma família a gente chama de teclados barrafônicos, né? E aí você tem que passar por isso, tem que estudar. Então era uma coisa que eu estudava por obrigação, porque eu sabia que se eu quando fosse trabalhar com orquestra, essas coisas, era uma coisa que eu ia precisar dominar. Mas eu estudava muito por obrigação. E eu comecei a me encantar mesmo pelo instrumento quando eu comecei a pegar repertório que eu gostava, músicas que eu gostava, e tentar adaptar para o instrumento. E aí foi quando eu comecei realmente a me encantar, me apaixonar e me dedicar de maneira diferente, sabe? Então essa é a minha pilha, principalmente de trazer a música afro-brasileira, né, para o instrumento. Porque o instrumento ele vem desse contexto, não só vem do contexto africano, né, porque os ancestrais deles estão lá, mas o vibrafone mesmo nasce no ambiente do jazz, né, norte-americano. Então, assim, é tudo afro, né? Seja afro-americano lá de cima, seja de África, né? Então faz todo sentido, né? Você tem uma declaração que você fala assim, a minha música é essencialmente negra. É um conceito, né? Então vem daí, né? Isso para mim não só uma amarração estética, quase que orgânica, no sentido de que realmente a grande maioria das coisas que mais me encantam e que mais me encantaram ao longo da minha vida, inclusive assim, como eu te falei, né? Eu começo na música a partir do samba, do pagode, para tocar pandeiro, né? E ao longo dessa trajetória, a maior parte das coisas que mais me encantam são de música afro. E é difícil pensar em termos de música popular brasileira alguma coisa que não tem uma raiz super forte afro. Até bossa nova, que às vezes tem umas histórias muito mal contadas sobre isso, né? Isso também, assim, né? Quer dizer, o que não falta ali é a raiz afro. Não só afro-brasileira, como afro-norte-americana também, né? Quer dizer, no final das contas é tudo nosso, né? Tudo diáspora. Então, assim, eu assumo isso para mim, não só no sentido estético, mas também no sentido político. Eu acho importante, sabe? Não e aí, para ser honesto mesmo comigo mesmo e com o público, né? Assim, o que eu faço é música negra. E eu tento fazer com que essa música seja cada vez mais negra. É uma preocupação minha. Não, é por isso que eu perguntei, porque eu vi, você destacou bem isso. A minha música é essencialmente negra. Eu achei bacana isso aí. Aí eu falei, vou perguntar ao Thiago esse conceito aí. Você explicou agora. E você também, você é músico da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Como é que é tocar lá em orquestra agora, né? Você saindo do popular, né? E agora pro erudito, né? Então, na verdade, eu nunca fiz parte exatamente da orquestra. O que eu já fiz diversas vezes, tanto na orquestra do Teatro Municipal, quanto na Orquestra Sinfônica Nacional, né, que é uma orquestra ligada à UF e tal. Sim. Se chama de fazer cachê, né? Assim, a gente é musicado como um músico extra, porque geralmente, dependendo do concerto que chega, né, para a orquestra tocar, precisa contratar músicos de fora da orquestra para completar o naipe e tal. Então, assim, nessa aí, eu já toquei diversas vezes lá no teatro, a convite do Eliseu, que é o meu grande mestre, assim, da percussão, né, o grande mestre lá na Vila Lobos e tal. E também diversas vezes toquei na Orquestra Sinfônica Nacional. E é uma experiência muito interessante, é muito diferente do que tocar, né? Música popular, mesmo quando é um show, num teatro e tal, ainda assim é muito diferente, tudo é diferente. São outras dificuldades, né? São outras dificuldades. Mas é bom, é uma experiência enriquecedora, até para quando eu volto para tocar música popular, né? Eu acho que volto enriquecido, né? Eu acho que as coisas se retroalimentam, né? Uma experiência de música popular soma quando eu estou lá
na orquestra, eu acho que eu uso coisas que eu aprendi, né? E o contrário, com certeza, é verdadeiro também. Assim, quando estou tocando uma roda de samba que seja, aquelas informações estão comigo, né? Quer dizer, vão saindo às vezes sem que eu nem perceba. Verdade. Quais os seus projetos assim futuros? Você tem algum projeto para falar aí pra gente aí? Na verdade, o que minha cabeça ela borbulha o tempo todo, né? O que não falta são projetos. Pois é, eu recentemente gravei e lancei um disco que foi todo feito aqui em casa. A única participação que tem é do Serginho Castanheira, que é o baixista, inclusive baixista do meu primeiro disco também, um irmãozão. Ele gravou da casa dele o baixo e me mandou. O resto tudo foi gravado aqui, mixado aqui, masterizado e tal. Que legal. Pois é. E aí eu agora estou com vontade de fazer pelo menos um disco por ano. Assim, já que eu tenho estúdio, já que eu tenho a faca e o queijo na mão. É mesmo, Eu estou me lançando assim nessa. Pois é. Então, assim, tô querendo aproveitar esse sentido de fazer um disco de carreira, assim. Pelo menos um disco por ano. Já estou pensando no próximo. Acabei de lançar um, já estou pensando no próximo. Qual o nome desse segundo disco aí teu? É Suíte Rebrotar e Outras Águas. É um disco até acho que um pouco parecido com a onda do primeiro, assim, né? Assim, é um espírito muito instrumental, né? Ele nasce de uma suíte tinha 5 movimentos, que são as 5 primeiras faixas do disco. E tem algumas outras músicas, algumas novas que foram feitas muito recentemente, outras um pouquinho mais antigas que não, por um motivo ou outro não couberam no primeiro disco. Sim. E que vieram agora. E falar do... Mas eu já tenho novas composições que quero gravar daqui a pouco. Esse segundo disco, ele é totalmente instrumental ou tem voz? Como o primeiro tem voz, né? Não, ele tem 3 canções. Ele é predominantemente instrumental, mas ele tem 3 canções. Sendo que das 3 canções tem um samba, né? Que aí é bem uma cara de canção. As outras, elas são canções bem instrumentais, assim. Elas nasceram nesse espírito, assim. Na verdade, são 4 canções ao todo, né? A 3 tem bem esse espírito bem instrumental, assim. Quer dizer, até o canto ele tem esse caráter, assim. É um disco talvez um pouco mais denso que o primeiro. Você falou que ia mostrar o seu disco aí. Mostra pra gente aí o seu primeiro disco. Esse aqui eu tenho o físico ainda, né? Essa relíquia que é o... Bota mais pra perto da câmera aí. Assim. Ela tá... Senão não dá pra ler, né? Né? Legal. Pois é. Como... contra capa. Como a gente faz para comprar ele? Tá no Spotify? Assim, não tá com uma distribuição. Tem que ser entrando em contato comigo. Aí, enfim, eu tenho que... A gente combina para eu mandar. Mas tá nas plataformas todas. Assim, geralmente eu vendo ele em show, né? Quando faço show. Sim. Aí eu sempre levo alguns e aí é comum que as pessoas comprem, né? As pessoas ainda gostam, né, da mídia física, né? Da coisa de, às vezes bota no carro, né? Eu gosto de ter a capa, né? É legal. É um projeto bonito, assim, a capa é uma foto da Karen Navega, que é uma fotógrafa super querida, e o projeto gráfico do Caio, que é também um puta designer, que ele dá. Então é bonitinho também, vale a pena. Pessoal, eu vou deixar na descrição aqui as redes sociais do Thiago Cobb, para vocês curtirem esse disco dele aí também. E também o link do disco no Spotify, né? Uhum. Para todo mundo ouvir, tá bom? Os 2 discos estão na todas as plataformas. Que legal, né? É isso aí, é o mundo de hoje, né? Thiago, você tem um show com a Nina Rosa, né? Fala mais aí pra gente sobre esse show aí, né? É duo, né? Pois é um duo, chama Vibra Negra Voz, né? E acho que é o trabalho que melhor resume aquela história que a gente estava falando antes, né? Da coisa da ser uma música essencialmente negra, né? Sim.
A gente faz um trabalho que é justamente de, assim, a gente toca sambas e afins, né? Passa pelo choro, toca Ijexá, enfim, várias coisas assim. Sempre com recorte de serem músicas de compositores negros. Sejam contemporâneos, sejam músicas até, às vezes, nossas mesmo, ou compositores mais antigos, mais clássicos, né? Sim. Então, é bem dentro desse recorte, a gente tenta fazer essa junção, né, do vibrafone e da voz soarem aí os tambores, soar tudo que a gente traz, né? Toda a harmonia, também todo o ritmo, as melodias todas. Que legal. É um projeto bem legal, tem redes sociais e tal, vale a pena, tem vários vídeos ali. Eu ia pedir para você cantar mais uma música pro final. Tá bom. Qual a música que você vai tocar agora pra gente? Agora eu vou tocar Ravi. Valeu, valeu. Beleza, parabéns. Linda música. Obrigado. Pessoal, eu vou deixar na descrição aqui do YouTube as redes sociais do Thiago e também desse trabalho que ele faz com a Nina Rosa também. Vou deixar tudo aqui para vocês acessarem e curtirem bastante o show dele, o trabalho dele com ela, né? Thiago, gostaria de agradecer a sua presença aqui no bate-papo do Giro 0800. Foi muito bom, muito legal. Você é um cara muito talentoso. Muito obrigado por ter batido um papo com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer enorme, bate-papo gostoso. Agradecer assim, o convite, sempre muito bom a gente poder trocar ideias sobre o que a gente ama, né, que é a música. Sempre bom trocar ideias sobre as coisas que a gente está querendo fazer, né? Enfim, os projetos são muitos, a vontade de voltar para os palcos, né?
É enorme. Tá, Mas é isso, por enquanto a gente vai tocando assim. Daqui a pouco você tá voltando aí com toda a força aí e com seu talento. Sempre um prazer. Quando tiver novidades aí, só falar que a gente bate um papo de novo, tá bom? Sobre suas novidades aí. E lhe desejo sucesso na sua carreira, tá bom? Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu. Alô.